Então abra sua Bíblia, Romanos 11, do versículo 25 ao 36, que é o finalzinho do capítulo 11. A gente vai terminar ele hoje, tá? Se Deus quiser. Então, vocês que chegaram hoje, vocês já viram uma aula de Romanos aqui, não foi? Lembram de qual foi a aula de Romanos? Mais ou menos? Qual era o assunto? Não. Lembra não? Tá. Só para vocês se situarem, tá? A gente está há mais de um ano estudando a carta aos Romanos. Então, assim, a gente já viu muitos conceitos na carta de Romanos, muitos. Então, assim, é provável que você vá ter alguma dificuldade. Pode entrar. Bom dia. É provável que vocês, principalmente adolescentes, vão ter um pouquinho de dificuldade com alguns termos, tá? Mas não tem problema nenhum. Caulinho, o que significa isso? Tá? O que significa aquilo? Eu não tenho problema nenhum. A gente explica, não tem problema nenhum. Todo mundo tem que entender o melhor possível, tá bom? Não se sintam envergonhados para perguntar, para parar. Você vê, a Aline fala um monte de besteira aí, eu tenho que parar na aula para responder ela. Brincadeira, tá? Então, não se sinta constrangido, não pode falar. Então, vamos ler o texto para a gente poder pensar e refletir sobre ele. Diz o seguinte, versículo 25: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Versículo 28. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que, igualmente, eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser... Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos fazer um momento igual a gente faz no culto, vai? Todo mundo lendo junto esse último versículo, pode ser? Pode entrar. Pode entrar. Grande homem, pequeno homem. Vamos ler todo mundo juntos? Versículo 36, pode ser? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Beleza? Então, sejam bem-vindos, tá? Qualquer dúvida pode perguntar sem problema. Então, vamos lá. A gente está estudando a carta aos Romanos, vendo várias situações, vários conceitos aqui. Na aula passada, a gente viu a figura da... Quem lembra? Lembra? Da Oliveira, né? Eu não sei como é que é uma Oliveira, eu ainda não fui no Google. Se você souber, desenha aqui, tá? Mas aí você tem aqui as raízes da Oliveira, certo? Quem eram as raízes da Oliveira? Quem eram? Os patriarcas, certo? Quem que são os patriarcas, Isaac? Explica aí para a nossa juventude. Abraão, Isaac, Jacó. Isso aí, principalmente esses, tá? São aqueles que deram origem à nação de Israel, beleza? Eles eram os patriarcas. E aí Paulo está mostrando para a igreja que está em Roma, vocês lembram disso, né? Paulo não era fundador da igreja de Roma, certo? Mas ele estava escrevendo essa carta, que a gente está lendo, está chegando no final dela, para mostrar para a igreja de Roma algumas coisas. Ele estava mostrando o que era o Evangelho, certo? O que significava essa mensagem de Jesus para a salvação, uma série de coisas. E ele tinha também outros objetivos. A gente sabe aí pela carta aos Romanos que ele queria ir para a Espanha pregar o Evangelho lá. Ele queria apoio dessa igreja que estava em Roma, na Itália, certo? Para pregar o Evangelho na Espanha. Beleza? Então ele começou no capítulo, nos versículos anteriores a falar da figura da oliveira.
Vamos só dar uma lida aqui para você recapitular. Vamos lá, versículo 17. Se porém alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Tá? Então olha só, o que ele está falando aí? Você tem uma versão talvez mais atual do que a minha, um pouco mais fácil de entender, talvez a NVI ou linguagem de hoje. Ele está falando o seguinte: há uma oliveira. O que é uma oliveira? É uma figura que Deus usa para representar o seu povo, certo? Esse povo de Deus começou com os patriarcas. Quem são os patriarcas? Vai? Acabou de falar, Isaac, né? Bom dia. Abraão, Isaac e Jacó, não é isso? E alguns outros, você tem ali Davi, você tem ali Moisés, certo? Aqueles iniciais ali que deram início ao povo de Deus, ok? E a partir desses homens, dessa linhagem que vem lá de Abraão, principalmente, beleza? Abraão, ele é o pai da fé, certo? Então você vai ver lá os judeus debatendo com Jesus, falando o seguinte: olha, nós somos linhagem de Abraão, nós somos do povo de Deus. E o que Jesus vai mostrando para eles? Olha, não adianta nada ser do povo de Deus se você não crê em mim, certo? Aquilo que nós falamos no início da aula, não é isso? Não adianta reivindicar que é judeu, filho de Abraão, se não crê em Jesus. Por quê? Porque Deus fez com que a salvação fosse somente por meio da fé em Jesus. Não é isso? Aí a gente pensa naquele conceito: mas como é que a pessoa do Antigo Testamento era salva? Só os adolescentes respondem, vai. Como é que alguém no Antigo Testamento era salvo? Bem. O que você acha? Nada? Os jovens, como é que o pessoal do Antigo Testamento era salvo? Pela fé no Messias que viria. Muito bem, pela fé no Messias que viria. Tem muita gente que acha que no Antigo Testamento a pessoa era salva porque ela obedecia a Deus, porque ela obedecia à lei de Moisés, certo? E era uma coisa que os judeus achavam muito. Eles achavam que se eles fossem obedientes à lei de Deus, o que ia acontecer? Eles iam ser salvos. Só que Jesus veio mostrando que não era dessa forma. E aí quando a gente vai ler o que Paulo escreveu e os apóstolos de Jesus, eles ensinaram para a gente muita coisa de maneira mais extensa, eles vão mostrar o seguinte: olha, sempre foi por meio de Jesus. Então o Isaac acabou de falar. Quem era do Antigo Testamento? Como é que era salvo? Eles acreditavam naquele libertador, que era o Messias, sabe? Que viria para salvar o povo. Então é justamente o que Paulo vai dizer, que Abraão, ele acreditou em Deus, não é isso? Capítulo 4 aí em Romanos, vai dizer lá: Abraão creu em Deus, isso foi imputado como justiça. Ou seja, o fato de Abraão ter sido declarado justo diante de Deus, só teve um motivo. Qual foi? A fé, certo? Ele foi declarado justo por causa da fé. Alguém entrou aqui, Adler, deixa eu abrir aqui. Adolescente? Fala, Adler, bom dia, tudo bem? Fique à vontade aí na nossa classe, se quiser interromper, tá? Qualquer coisa, o meu áudio aqui é muito baixo, então é só você colocar escrito aí, que aí eu vejo, tá bom? É só falar. Beleza. Estamos aqui no capítulo 11 de Romanos, vendo aqui o versículo de 25 a 36. Aí você pode acompanhar na sua Bíblia aí, tá bom? Ô, Carlinhos, Fala. mas nesse caso, um judeu que não tivesse uma revelação, que não compreendesse bem e que achasse que estava sendo salvo por causa das obras, ele não alcançou a salvação, ou por causa talvez ele não ter uma revelação tão expandida? Beleza, boa pergunta. Então vamos pensar aqui. Tem muita gente que hoje pensa assim: mas o judeu não tinha o conhecimento que a gente tem, certo? Mas o principal era, a fé dele era genuína, exclusivamente em Deus. Porque você tem inclusive hoje pessoas que não têm uma compreensão muito boa de como se dá a salvação, são pessoas simples, mas elas creem exclusivamente em Cristo para a salvação, certo? Elas não se baseiam no que elas fazem para serem salvas.
ainda que elas tenham um entendimento talvez um pouquinho equivocado. Porque a ideia é, eu creio em Jesus para me salvar, Ele é o meu Salvador, aquilo que a gente fala, o único e suficiente Salvador. Quando eu creio nisso, espiritualmente uma coisa acontece. O que acontece? A gente recebe o Espírito Santo, certo? Quando eu recebo o Espírito Santo, eu sou o quê? Selado, correto? Principalmente agora, depois do Pentecostes. O Espírito foi dado de maneira diferente do que era dado no Antigo Testamento. Hoje o crente, aquele que crê em Jesus de verdade, ele recebe o Espírito Santo para sempre, certo? Um pouquinho diferente do que acontecia antigamente. Você vê aí o Espírito Santo usando pessoas, não é isso? Aí ele se apartava de pessoas. Hoje em dia você não vê mais. Hoje em dia que eu digo assim, Novo Testamento, tá? Então a ideia é, a fé é genuína. Muitas vezes eu não sei, mas Deus sabe. Então, por exemplo, um versículo que me vem à mente aqui: o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem, certo? Deus sabe quem é seu. Por quê? A partir do momento em que Deus opera naquele coração endurecido e a pessoa crê nele, o que acontece? O Espírito Santo ele é derramado sobre essa pessoa, não é isso? A partir desse momento a pessoa ela é salva. Ela pode perder a salvação? O que vocês acham? Sim, não, por quê? Não vale o que a gente aprende, não, né? Porque é prática de Deus. Mas, tá, o Espírito Santo é dado, mas muita coisa a gente precisa ir aprendendo. Sem dúvida. E a própria comunidade da fé pode induzir a erro através de ensinamentos errados. Exatamente. Por exemplo, na lei da confissão lá, Jesus é o meu suficiente Salvador. Mas até a gente que se esforça para aprender, ao longo da caminhada cristã, a gente pode se perder em algumas coisas, em algumas obras, achando que Deus ama a gente, mas o que a gente faz ou deixa de fazer para ensinar outra coisa. Mas aí nesse caso, o que importa digamos que a confissão inicial, a fé inicial, não, é o suficiente Salvador, independente se ela vai se perdendo ao longo do caminho ali com algumas dúvidas. Olha, eu acho que assim, eu acho não, né? Vamos pensar biblicamente falando. Qual é o requisito único para a salvação? Fé, certo? Requisito único. O que significa fé? Fala aí. Isso aí, beleza, eu acreditar. Mas essa fé aqui, ela se traduz numa ideia de confiança, tá? Então, vou colocar aqui. Confiança. Certo? Ou uma atitude correta para com o que Deus diz, tá? Estou aqui indo junto com vocês, então vamos lá. Então a fé é confiança. Confiança em quê? Na salvação. Para a salvação, a confiança é no que Jesus fez, certo? Se tudo bem, eu posso ser uma pessoa simples, uma série de coisas. Tem gente que se você for conversar, ela ao mesmo tempo acredita numa coisa e em outra, você fica um pouco meio confuso, tá? Peraí que o rapaz entrou de novo aqui. Eu perguntei isso justamente porque tem pessoas que você pergunta, não, a fé, pela graça, ela vai responder. Mas, por exemplo, se ela cometer algum erro, ela vai achar que ela não vai precisar porque ela errou. Então você vê que isso. Então, o estágio inicial, ele é a fé exclusiva em Jesus. Por isso que a gente, quando evangeliza, assim, você crê que Jesus ele é o único e suficiente Salvador da sua vida? Porque se eu creio que é Jesus mais obras, já a minha fé não é exclusiva em Jesus. Entendeu? É por isso que assim, a gente não consegue perceber bem se a fé da pessoa é genuína ou não, mas Deus percebe. Lembra que a gente viu no capítulo 9 ali, principalmente, o fator preponderante para a salvação? Qual era o fator preponderante da salvação? Deus usar de misericórdia. Então a salvação é como se ela fosse uma reação àquilo que àquilo que Deus começou. Então Deus age e salva pessoas, entendeu? Você vê que Deus está ativamente salvando as pessoas. A salvação ela começa em Deus e termina em Deus, certo? E aí o meio que Deus usa para essa salvação acontecer é a fé humana, entendeu? Essa fé que Deus sabe se é verdadeira ou não, a gente não sabe. O que a gente pode ver? São evidências. Então, por exemplo, olho para a vida do Davi, eu vejo ele bebe toda semana, entendeu? Fuma. Esse cara é tão novo como o Davi fumando, é estranho. É só uma ilustração.
Aí você pensa assim, pô, isso não é evidência de uma vida de alguém que se converteu, certo? Ou então faz uma série de outras coisas, fala palavrão. Isso é evidência de alguém que teve uma fé verdadeira? Não, certo? Então a gente tem muita dificuldade de perceber. O que a gente consegue ver são evidências. Aí vamos supor, o Davi se converte. Já se converteu, Davi? Acho que sim. Aí ele começa a mudar a vida dele, entendeu? Ele começa a exaltar Deus em tudo que ele faz, ele começa a limpar a boca, ele anda agora com pessoas que amam a Deus. Isso vai mostrando pra gente evidências de uma fé verdadeira. Mas quem é que sabe se a fé dele é verdadeira mesmo ou não? Deus é que sabe, certo? Então o principal é Deus olhar para o coração, essa pessoa de fato ela é salva, ela é regenerada, o Espírito Santo habita nela, beleza? E isso começa justamente nessa confiança aqui, quando ela crê que Jesus é o suficiente salvador da vida dela, é o único que pode conduzi-la para Deus, certo? Ela é salva. Mas vamos supor que no meio do caminho ali ela começou a entender meio errado algumas coisas. Ela começou a achar que a salvação dela só seria garantida ou conquistada se ela realmente praticasse boas obras. O que é isso? Isso é um entendimento equivocado, certo? Mas só que se ela foi salva, porque Deus sabe, certo? A salvação é o estágio inicial da vida cristã, não é isso? Vou colocar aqui toda a vida da pessoa. Aqui eu vou colocar aqui a ideia da glorificação, tá? Então aqui ela tem uma fé verdadeira, genuína, certo? Ela creu que Jesus ele é o único suficiente salvador da vida dela, beleza? Então o que acontece? Foi salvo. A salvação se perde? Não. Sim ou não? Não se perde. Por quê? Porque é uma dádiva de Deus, é o que a gente tem visto. A salvação é uma dádiva de Deus. Então quem garante a salvação para a gente é Deus, certo? Não é o que eu faço, é Deus que garante a salvação. Mas aí que no meio do caminho, a pessoa, com entendimento simples, ela começou a achar que as obras elas contribuem para a salvação. Ela perde a salvação por entender errado? Não. Só que, peraí que tem mais alguém entrando aqui. A Lanis, também é de vocês? Ah, tá bom. Bom dia, Lanis, seja bem-vinda, tá? Qualquer coisa pode colocar no chat que eu vou respondendo vocês, tá bom? Vamos lá. Então, se a pessoa no meio do caminho ela tem um entendimento equivocado, ela não perde a salvação que Deus deu a ela, que é uma dádiva de Deus, certo? Só que no processo de santificação, o que é o processo de santificação? Vamos lá. Daqui, até o dia que a pessoa morre, eu vou colocar aqui a morte também, tá? Morte. Esse processo inteiro aqui é um processo de santificação, que começou na conversão dela e vai terminar quando? Quando ela morrer, certo? Nesse processo de santificação, o normal é o quê? A pessoa ir amadurecendo na fé. Se ela não está amadurecendo na fé, talvez seja uma evidência de que ela não se converteu de verdade. Entendeu? Ou não entendeu? Tá claro? Tá tranquilo? Tá, né? Então esse mau entendimento dela aqui, a ideia é que o Espírito Santo vai conduzindo ela ao crescimento na palavra. Entendeu? Por mais que você seja uma pessoa simples, ela cada vez mais vai crendo de acordo com a verdade de Deus. Ela pode morrer aqui, com entendimento equivocado acerca de uma série de coisas. Entendeu? Mas se a fé dela é genuína, que significa uma confiança exclusiva em Jesus, ela é uma pessoa salva. É isso? É, né? Tá? Então assim, a gente não entende muito bem como é que funciona essa ideia toda de, como é que a gente pode conhecer, discernir, como é que entra a questão do entendimento. Primeiro, a pessoa ela precisa realmente confiar em Jesus para a salvação. Porque se ela não confia em Jesus, ela não é salva. Aquilo que a gente viu algumas aulas atrás, lembra? Se ela confia na fé em Jesus, ou melhor, se ela confia em Jesus, mas também confia nas obras, significa que ela só está confiando nas obras. Por quê? Fé mais obras é a mesma coisa que obras, certo? Fé, para ser fé, tem que ser uma fé exclusiva. Por quê? Porque a fé é justamente uma confiança em algo que eu não posso fazer. Por isso que eu creio no que Jesus fez, certo? O que Jesus fez? Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Então, porque Ele é perfeito e Ele fez um sacrifício perfeito, todo aquele que acredita no sacrifício dele, então recebe perdão de pecados. E aí volta a ter um relacionamento adequado com Deus. Tudo bem por aí? Tranquilo? Tranquilo, né? A gente saiu totalmente aqui do texto, mas tudo bem.
é porque eu falei sobre a salvação no Antigo Testamento. Mas então, ainda que o judeu lá no Antigo Testamento não tivesse uma ideia exata de que era o Messias, de quando ele iria surgir, de que forma, aquele que acreditasse nos méritos exclusivos de Deus, através do Messias, é claro, aquele cara era salvo. Entendeu? E aí você vê isso muito claro lá no capítulo 4, como eu falei, com o exemplo de Abraão. Por quê? Ele foi declarado justo, ou seja, ele foi justificado, ou a justiça foi imputada a ele, porque ele creu em Deus. Beleza? Vamos prosseguir, vamos lá. Texto de hoje. Ele acabou de sair da figura da oliveira, certo? Saindo da figura da oliveira, só para fechar essa figura aqui, Paulo falou que os ramos naturais são quem? Quem são os ramos naturais? Os judeus, certo? Então esses são os patriarcas que deram origem aqui ao povo judaico, né? Povo judeu, desculpa. E aí depois você vem o povo de Deus aqui e você tem os ramos naturais que são os judeus. Só que Paulo acabou de dizer o seguinte, olha só, existem judeus que foram cortados, certo? Judeus que foram cortados, ou seja, gente que era da linhagem de Abraão, certo? Do povo judeu, mas que foi cortado do povo de Deus. Como se fosse isso. Significa que eles estão condenados, eles estão perdidos. E por isso precisa se evangelizá-los. Não é isso? Por isso que a gente pode chegar para um judeu e demonstrar para ele pela Bíblia que Jesus é o caminho da salvação. E que se ele não crê em Jesus, ele vai ser condenado, como todos os outros. Certo? E aí a outra figura que Paulo coloca é o seguinte, olha, ele inseriu aqui alguns outros ramos que eram da onde? De uma oliveira brava, não é isso? Esse povo de Deus aqui, ó, que faz parte dessa oliveira, ele é composto de quem? De judeus, que são os ramos naturais, certo? E de gentios, que são os ramos que eram de outra oliveira. Mas só que Deus retirou da outra oliveira, que era do mundo, por assim dizer, tá bom? E colocou dentro da oliveira que era o povo dele. Que quem eram os iniciantes? Abraão, Isaac, Jacó, toda aquela linhagem, vamos colocar assim, nobre, sabe? Tá? Que deu origem ao povo judeu, beleza? Então é daí que Paulo está seguindo o argumento. Só que ele está falando para uma igreja que é composta de gentios e judeus. Para o pessoal adolescente, gentio é aquela pessoa que não era judeu, só isso, tá? Que era de todos os outros povos, mas não era judeu, eram gentios. É só para a gente entender. E Paulo está falando para uma igreja que é composta tanto de judeus quanto de gentios, certo? E aí ele vai falar, olha, não quero, irmãos, a ideia que seria agora todos eles, que vocês ignorem este mistério. Mistério é a ideia de algo que estava oculto, mas foi revelado, certo? Não é somente aquilo que está em oculto, mas o mistério, por exemplo, a palavra de Deus, ela é um mistério, só que ela foi revelada, beleza? Então por isso que a gente também hoje não precisa ficar aí orando a Deus pedindo para Ele ficar revelando coisas, porque Ele já revelou. A gente precisa de compreensão, entendimento para compreender aquilo que já foi revelado, beleza? Então lá, não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que vocês não sejam presumidos em vocês mesmos, ou seja, para que vocês não fiquem orgulhosos, essa é a ideia. Que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Então o que ele está falando aqui? A gente viu na aula passada. Quando Jesus veio, a maior parte da nação de Israel fez o quê? Não acreditou em Jesus. Poucos foram aqueles que acreditaram. E aí os poucos a gente viu na aula passada, que é aquele remanescente fiel. Lembra desse termo? A Bíblia usa o remanescente fiel. Remanescente fiel é aquele pequeno povo, pequena parte do povo judeu que acreditou em Jesus. Cita um deles aí. Quem era? Um que fazia parte do remanescente fiel, que a gente conhece no Testamento. Barnabé, Paulo, todos os discípulos de Jesus eram parte do remanescente fiel. Paulo era parte deles, certo? Ele vai mostrar, olha, eu também sou judeu, mas eu creio em Jesus. Ou seja, ele faz parte desse remanescente que permaneceu fiel. Beleza? Então ele vai falar, olha, veio endurecimento em parte a Israel, porque Deus abriu uma porta para a salvação do mundo. A salvação veio para os judeus, mas aí como a maioria do povo judeu rejeitou, o que Deus fez?
ele se virou para os gentios e começou a salvar pessoas que não eram do povo judeu. E salvou muita gente, muita gente. Nós somos o quê? Gentios, certo? Nós fazemos parte do povo judeu? Não sei que talvez você faça, eu não sei. Hã? O que é? Você é do povo judeu? Tá. É a minha esposa, tá? Pra quem não sabe. Oliveira. Muito bem. Alguém tem Oliveira no nome? Você faz parte da Oliveira. Porque Mangueira. Isso aí. Eu não queria falar nada não. Pois é. Então vamos lá. Veio esse endurecimento a eles porque Deus abriu uma porta para a salvação do mundo, certo? Nós fazemos parte desse plano de Deus. Só que aí a ideia é que no futuro Deus vai se voltar de novo para Israel para salvar uma grande parte desse povo, entendeu? Meio doido assim, né? Mas só que há um plano de Deus nisso tudo aí para a salvação de todos aqueles que Ele deseja salvar. Beleza? Então lá, versículo 25 e 29, a gente leu 25, 26 agora. E assim todo Israel será salvo, como também está escrito, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará ou afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Ou seja, ele está falando do povo de Israel, tá? Israel como nação, dizendo o seguinte, olha... Oi? Então, aí eu também fiquei com muita dificuldade nessa parte, porque a ideia inicial que eu tinha era que o Israel aqui no versículo 26 era os judeus e gentios, todo o povo de Deus será salvo. Só que aí a gente está usando esse livro aqui, John Stott, quem quiser depois pegar e olhar, tá? Ele vai dizer o seguinte, olha, Israel aqui, de acordo com o contexto, é Israel étnico. Mas quando fala todo o Israel, não significa que são todos sem exceção, tá? É como se fosse o povo de Deus, o povo israelita como um todo, aqueles que Deus irá salvar. Beleza? Todos aqui como povo de Deus mesmo. Não é a nação, não é uma salvação nacional. É meio complicado, tá, Aline? Eu também tenho minhas ressalvas aqui. Mas eu também ouvi um outro comentarista, então eu vou permanecer nessa linha. Então a ideia é que Deus vai se voltar para Israel e vai salvá-los em grande escala futuramente. Quando? Quando o número dos gentios, ou seja, a plenitude que a gente acabou de ler, se completar. É como se Deus voltasse os olhos dele para o mundo inteiro e visse assim, olha, tem aí uns 50 milhões que vão ser salvos. Um exemplo, tá? E Deus está salvando. Quando completar esses 50 milhões que serão salvos do mundo gentílico, por assim dizer, Deus vai fazer o quê? Olha, entrou a plenitude dos gentios. Agora o que ele vai fazer? Ele vai se voltar de novo para Israel e vai começar a salvar uma grande parte do povo de Israel. Entendeu? E aí nesse sentido todo Israel seria salvo. Não todos, cada indivíduo sem exceção, mas todo aquele povo que Deus tem no Israel étnico. E ele vai dizer aí, vai fazer uma citação do Antigo Testamento. Versículo 28. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Ou seja, se você parar para pensar, o judeu hoje ele não tem amor ao Evangelho. Ele acredita que o Evangelho é uma mentira, certo? Então nesse sentido ele é um inimigo nosso. Beleza? Só que por causa dos patriarcas, eles são amados, certo? Deus tem um tratamento realmente, não sei se especial, mas Deus tem uma consideração. Você vê que o Evangelho foi pregado primeiramente aos judeus. Você vê uma primazia do povo judeu, certo? Eles são amados ao mesmo tempo que permanecem debaixo da ira de Deus. É uma coisa meio estranha, né? Só que a única forma deles entrarem definitivamente nesse povo, e aí eu vou colocar aqui o povo espiritual, tá? Acho que eu estou fazendo confusão na cabeça de vocês. Vamos lá. Deus tem um povo espiritual, não é isso? Esse povo espiritual é composto de judeus e gentios. Mas não significa que Deus rejeitou os judeus étnicos, beleza? Ele não rejeitou. Ele continuou salvando, só que alguns, por causa da sua incredulidade, lembram disso? Foram removidos, ou seja, eles se tornaram aqui inimigos de Deus, mesmo, beleza? Só que Deus, por amor a esse povo, vai voltar a tratar com eles e vai salvar uma grande massa desse povo no futuro, beleza? Tranquilo? Então tá, vamos lá.
Versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aí está mostrando uma continuidade daquilo que Deus provavelmente prometeu ao Israel, ao povo judeu. Beleza? Versículo 30, porque assim como também vós outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Versículo 32, quem lê aí? Porquanto Deus colocou todos debaixo de desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Muito bem. Então a ideia que a gente vê é o seguinte: salvação veio primeiro para os judeus. O que aconteceu com a grande maioria? Incredulidade, rejeição, beleza. A partir da incredulidade dos judeus, o que aconteceu? Gentios, não é isso? Deus se volta para os gentios. E aí Deus vai ficar uma ênfase muito forte nos gentios. Deus não deixou de salvar judeu em momento nenhum, certo? A prova disso é o apóstolo Paulo e os discípulos de Jesus e uma série de outros. Mas aí você vai ver uma ênfase muito grande nos gentios, até que aconteça o quê? Aquilo que ele fala da plenitude. Ou seja, até que o número dos gentios salvos seja completado. Os gentios ou os judeus? Gentios. A A plenitude. E aí, com o número final dessa plenitude dos gentios, o que vai acontecer? Judeus novamente. E aqui vai ser uma plenitude também. Tá dando para entender? Tá? Helena fez com tanta ênfase que eu acho que tá dando para entender mesmo. Tudo bem. Então, veio para os judeus inicialmente, mas eles foram incrédulos. O que Deus fez? Se virou com uma ênfase muito forte para os gentios. Certo? Que receberam o evangelho assim, de maneira assim, esplendorosa. Certo? Muita gente creu. Beleza? E aí, quando completar o número dos gentios salvos, o que vai acontecer? Deus se volta de novo para os judeus. Eu acho interessante, porque Deus sabe de tudo que vai acontecer, sabia disso. Sim. E aí você pensa, por que ele escolheu um povo que ia posteriormente rejeitado, alcançou os gentios, mas aí faz muito sentido agora, não tinha visto dessa perspectiva. Porque aí depois da plenitude dos gentios, Deus se volta para os judeus novamente. Tinha essa ideia, a gente ouve muito falar disso, né? Da rejeição, da incredulidade, na sensação de que assim, para o judeu já era. E é justamente o que a gente falou na aula passada, né? Porque o gentio, quando ele ouviu a primeiro momento, tipo assim, olha, a porta foi meio que... os judeus rejeitaram, aí Deus se volta para os gentios, certo? O que o gentio pensou? Tá vendo? Ó, o judeu já era. Agora, lembra que eu falei assim? É nós? Sim, mas eu tenho com esse tempo assim, fez mais sentido, entendeu? Tipo assim, Deus vai se voltar. Sim. E isso é uma coisa que a gente vê porque é o que Paulo está falando, é um mistério que foi revelado. Ou seja, Deus está mostrando aqui na Bíblia o plano que ele tem para a salvação tanto de judeus quanto de gentios. Eu acho que o versículo 33 traduz as nossas incógnitas, né? Que ele fala, Isso aí, quem conhece realmente do Senhor, tipo, a gente não consegue entender o plano dele. É isso aí. Esse é o desfecho da nossa aula de hoje, vai ser a nossa conclusão. A ideia de que o plano de Deus é uma coisa que a gente não consegue compreender. Mas ele é tão fantástico, tão incrível, tão fora da nossa realidade que ele faz do jeito que ele quer e é uma coisa esplendorosa. Certo? Então ele vai dizer o seguinte, olha, a grande questão é, tanto para os judeus, quanto para os gentios, quanto para os judeus de novo, isso aqui tudo, gente, é misericórdia de Deus. Salvação é misericórdia de Deus. Certo? Ele vai falar, olha, vocês não têm que se orgulhar, por quê? Aí é o versículo 32. Deus colocou a todos na desobediência para usar de misericórdia para com todos. Não existe um ser humano que não seja desobediente a Deus. Por isso que quando você vai evangelizar alguém, eu vou pensar aqui na parte prática. O que eu posso utilizar de tudo isso, Cauli? Pensa nisso agora. O que você pode utilizar? Você tem que saber, quando você vai evangelizar,
que a pessoa com quem você está conversando, ela pode ser linda, maravilhosa, pode ser um judeu que obedece a tudo, tintim por tintim. Você precisa saber que ele é desobediente. Por quê? Porque Deus disse que ele é. Ponto. Certo? E a partir desse pressuposto, você vai evangelizá-lo. Olha, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Ou seja, a forma como Deus quis fazer para salvar as pessoas foi puramente a partir da sua misericórdia. E o que é misericórdia? Traduzindo numa linguagem bem popular, é não dar aquilo que nós merecemos. Como assim que eu mereço? O que eu mereço? Eu não mereço ir para o céu, não? Não. É justamente o que você vai fazer quando você estiver evangelizando. Você vai tentar demonstrar para a pessoa que ela não merece a salvação. Falei, esse verso que teve aqui diz respeito à queda. É um desdobramento da queda. Entendeu? Mas essa desobediência que Deus colocou, então, não seria a queda. A desobediência é a queda, está atrelado à queda, mas não é uma referência direta. Quer tentar de novo? Não, é justamente isso. Mas talvez a Bíblia não teria uma disposição sobre isso de forma clara. Essa obediência que Deus não está falando da queda, que ele não soube submeter o homem à casa de Adão para colocar misericórdia. Aí, após essa queda, já no estado de desobediência, ele viu que como tivesse agravado essa desobediência para mostrar ainda mais a misericórdia dele. Então, aqui não fala de um agravamento, entendeu? Aqui fala que Deus, ele simplesmente, tá todo mundo no mesmo saco, entendeu? Ele colocou todo mundo nesse estado de desobediência. Não porque ele tenha promovido isso, entendeu? A gente já viu isso algumas aulas atrás. Todos os homens decidiram pecar contra Deus, certo? O que Deus faz? Ele permite, no caso a desobediência, principalmente de Adão, aí toda a raça humana passa a ser pecadora. E aí Deus, então, ele encerra, como se Deus tivesse prendido todo mundo. Vocês foram desobedientes, então agora vocês estão presos na própria desobediência. Mais ou menos por aí, certo? E a intenção de Deus ao fazer isso, de permitir todos permanecendo na desobediência, é para que ele use de misericórdia. É justamente isso. Olha, todos são criminosos. O que se faz com o criminoso? Prende. Beleza? Mas isso não seria o ciclo natural por conta da queda? O ciclo natural. Mas o ciclo natural tem a ver com Deus, não tem jeito. Então, pela queda, está todo mundo na desobediência. Certo? Só que Deus está... É uma figura de linguagem, né? Não é uma coisa tão assim clara para a gente entender. Mas Deus, ele permanece com todo mundo ali naquele estado de desobediência. Por quê? Porque faz parte do plano dele para a salvação. Ninguém pode sair do estado de desobediência, entendeu? Por si só. Não dá. Entendeu a ideia? Então, o fato é como se Deus tivesse prendido. O Stott, ele até usa a ideia de um calabouço, assim. É como se Deus tivesse prendido os homens num calabouço e deixado eles lá, sem que eles conseguissem sair pelas próprias forças. Para quê? Para que Deus fosse aquele que fosse lá tirar os homens daquele calabouço. Por isso que eu estou usando a ideia da prisão, porque para a gente é uma coisa mais atual. Pensa num criminoso. Ele cometeu um delito? Sim. Se Deus é justo, o que vai fazer? Vai prender esse homem, certo? Ele consegue sair dali pelas suas próprias forças? Não. Por quê? Deus poderia ter falado para ele assim: olha, você pode sair da desobediência, só você ser obediente. Isso é possível? Não. E também faz parte do plano de Deus que ele não consiga sair. Para quê? Para que Deus use de misericórdia. Porque se Deus falasse para ele assim: olha, beleza, você pode sair, é só você obedecer os mandamentos. Aí Deus não ia precisar de usar de misericórdia com ninguém. Só que se Deus não fizesse isso, não seria possível ninguém sair, porque ninguém é obediente. Então é meio que... Entendeu? É uma figura para demonstrar aquilo que está acontecendo espiritualmente. Lembra que Paulo está fazendo aqui teologia? Lembra disso? O que é teologia, gente? É uma interpretação de verdades espirituais. Simples. Vai dizer: eu estudo teologia, eu faço teologia. O que é isso? É interpretar verdades sobre Deus, verdades espirituais. Então Paulo está aqui fazendo uma interpretação daquilo que ninguém vê, mas é uma verdade espiritual. Então todos os homens estão presos na própria desobediência. E Deus é quem pode tirá-los de lá. Beleza? Como é que ele faz isso? Usando de misericórdia. Não dando aos homens aquilo que eles merecem. Aí vem outro conceito da graça, né? O que é a graça? É dar aos homens aquilo que eles não merecem.
Então a misericórdia tem a ver com algo negativo que eu não recebo, certo? Mas eu mereço. E o que a graça tem a ver? Com algo positivo que eu não mereço, mas recebo. Isso é a graça. Beleza? Entendeu tudo, Isaac? Tudo, né? Então tá, vem aqui explicar aqui na frente, vem. Tô brincando, vai. Então tá, então vamos fechar nossa aula de hoje, 10:04. A Noêmia já antecipou muito bem. Versículo 33, ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. E aí, o John Stott ajuda a gente mostrando que aqui é como se Paulo ele tivesse subido um alto monte, uma montanha, vamos supor, ele subiu o Everest, tá? E chegando lá no pico daquele monte imenso, ele olhou para baixo e falou assim, nossa, que grandeza daquilo que ele está vendo, certo? Ele vê um monte de montes, ele vê um monte de paisagens, coisas maravilhosas, ele fala assim, nossa, que coisa linda. Ele só conseguiu enxergar quando ele chegou lá em cima. E aí ele vai dizendo como se ele tivesse vindo aqui desde o capítulo 1, falando sobre tantas verdades espirituais e tanta profundidade daquilo que Deus fez, daquilo que Deus pensa, da forma como Deus age. E aí ele olha agora para trás, para aquilo tudo que ele falou, e ele fica extasiado, entendeu? Ele começa a exaltar a beleza daquilo que ele vê em Deus, daquilo que Deus faz. E aí ele começa a exaltar Deus. É justamente isso. Ele vai falar a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Ele vai falar que os juízos de Deus, certo? A forma como Deus age, no caso, são insondáveis. Não dá para você examinar direito como é que Deus faz as coisas, certo? Não consegue colocar uma sonda lá, igual você coloca um ser humano para descobrir o que tem dentro. Você não consegue fazer isso com Deus. A gente só consegue conhecer de Deus aquilo que Ele dá a conhecer. Por isso que a gente trabalha com a ideia da revelação, lembra disso? Deus se revelou e diante daquilo que Deus revelou eu posso conhecê-lo. Beleza? Quão inescrutáveis os seus caminhos, quem pois conheceu a mente do Senhor? Ou seja, ninguém conhece a mente de Deus. Quem poderia aconselhar a Deus? Deus, por que o Senhor não faz dessa forma? Pelo contrário, Ele pensa de uma forma totalmente diferente da gente. Não que seja contrário à lógica, lembra disso? Que a gente falou na aula passada? Mas é acima da nossa lógica, acima da nossa razão. Se eu acho que existe um caminho certo, o caminho de Deus ele é acima disso. E a citação provavelmente tem a ver com Isaías 55:8. Quem pode achar rapidinho ali para mim? Isaías 55:8. Isaías 55:8. Fala mais alto. Senhor Deus diz, meus pensamentos não são como seus pensamentos, eu não acho como você. Muito bem, alguém tem outra versão? Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Afirma Yahvé, o Senhor. Muito bem, a ideia é que os caminhos de Deus eles estão muito acima dos nossos, beleza? Bem acima. E aí Paulo está meio que olhando essa distância que há e fazendo aí essa exaltação a Deus. E ele termina dizendo, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então a ideia aqui é que tudo vem de Deus, tudo é feito por meio de Deus, certo? E tudo é para Deus. Tudo que foi criado, nós, o universo inteiro foi criado, veio dele, beleza? Ele é o Criador. Quando diz que é feito por meio dele, a ideia é de que ele é o sustentador de todas as coisas. Já para pensar que você respira o ar que pertence a Deus? O ateu deve ficar louco com isso, né? Mas ele respira um ar que não é dele, foi Deus que deu. Não é isso? E aí, por fim, tudo é para ele, tudo existe para a glória dele, certo? Ele vai receber a glória devida a ele, porque ele criou todas as coisas para a sua própria glória. Beleza? Ok? Entenderam a mente de Deus? Muito bem, eu também não entendi. Certo? Por quê? Porque Ele é Deus mesmo e a gente é só as suas criaturas. Ok? Mas isso serve para a gente se dobrar
para a gente conhecer, porque Deus ele não deixou a gente no escuro, mas Ele fez com que a gente pudesse conhecer algumas coisas do que Ele está fazendo, do que Ele vai fazer no mundo. Ou seja, vai ter um momento em que Ele vai começar a voltar de maneira forte para os judeus de novo. É o que está dizendo a Bíblia. Certo? Só que mesmo quando Ele se voltar, a salvação não vai ser diferente. A salvação vai ser por meio de Jesus. Então, quando a gente for evangelizar as pessoas, a gente tem que saber, olha, a única forma dessa pessoa ser salva é por meio de Jesus. É entendendo que ela é desobediente, que nós vimos hoje, é entendendo que ela está afastada de Deus, que só pela misericórdia de Deus que ela vai poder ser salva. Beleza? Há alguma dúvida? Várias, não? Zero? Juliana não tem mais dúvida, falou que é muito fácil o assunto. A gente pode então prosseguir, tá bom? Mas então eu agradeço aos adolescentes que vieram, aos jovens que estão aqui presentes hoje. Deus abençoe vocês. Fiquem comigo, tá bom? Principalmente os jovens, né? Os adolescentes têm a sua própria classe, não tem problema. Mas fiquem comigo até o final do ano, vamos tentar ao máximo encerrar essa carta aí para a glória de Deus, ok? Beleza? Você pode orar, Davi? Pra gente finalizar? Vai. Muito obrigado por isso, muito obrigado pela oportunidade de participar agora, Senhor. Peço para que o nosso culto seja a gente falando do Senhor, muito abençoado. Muito obrigado pela aula do Claudio ministrou agora e que a gente possa levar essa simplesmente de hoje para a nossa vida. Se eu tivesse agradecido, eu não amém. Amém. Então, Deus abençoe vocês. Bom domingo. Obrigado pela presença, tá bom? E pela paciência comigo também. Tchau, pessoal de casa. Obrigado pela presença de vocês também, tá? Bom domingo. Deus abençoe. Tchau. Tchau, Thaís. No dia que eu cheguei atrasado, Exato. Tá cheio, tá lotado, né? Valeu, irmão.